Olá, meu nome é Gisele, sou aluna da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, no Polo de Taquaral. Estamos aqui hoje para fazer a apresentação do nosso trabalho de conclusão do curso de Pedagogia, sob as orientações do professor e mestre Tiago Pauli. As integrantes do meu grupo são Fernanda Santos Cardoso, Gisele Cândida de Souza Pereira, Letícia Cristina Rosa, Patrícia da Silva e Vitória Fernanda Dias. O tema escolhido foi o seguinte: as principais metodologias existentes no processo de alfabetização e letramento na educação infantil. A escolha do tema veio de encontro com os estudos de alfabetização e letramento. Além disso, a alfabetização dará todo o suporte para as demais aprendizagens ao longo do período escolar dos alunos. Dessa forma, é necessário que os professores tenham conhecimento sobre as metodologias de ensino existentes. Sabemos que o processo de alfabetização e letramento devem andar juntos. São conceitos indispensáveis e são o alicerce da vida escolar das crianças, pois é através do mesmo que as crianças participarão das mais diversificadas práticas sociais. É o contato com o mundo alfabetizador e é de extrema importância os estímulos desde pequeno para a aquisição da linguagem oral e escrita. É a utilização de métodos existentes que dará todo o norte ao processo. A educação infantil, como a primeira etapa da educação, tem como objetivo o desenvolvimento do aluno integralmente em todos os aspectos físicos, intelectuais e sociais. Existem ainda muitos questionamentos sobre se iniciar na educação infantil, porém autores abordam que mesmo antes da criança entrar na escola, elas já possuem suas próprias hipóteses de leitura e escrita e já iniciam desde cedo, mesmo que indiretamente, esse processo. A partir daí, surgem diversas perguntas que geralmente os professores se questionam enquanto suas práticas de alfabetização e letramento a seguir. Podemos citar algumas perguntas. Uma delas é: quais os métodos de alfabetização existentes? Outra: como iniciar o processo de alfabetização e letramento na educação infantil? São perguntas que iremos responder ao longo do nosso trabalho. Desse modo, para deixar esse processo mais dinâmico e significativo para as crianças de educação infantil, a proposta de ludicidade como uma ferramenta de grande importância para a alfabetização e letramento deve se fazer mais presente nas práticas pedagógicas dos professores. Através da ludicidade, a criança se desenvolve com pensamento mais autônomo, significativos, desenvolvimento crítico e a capacidade da utilização do conhecimento na sociedade onde ela está inserida. Sendo assim, o objetivo geral do nosso trabalho é investigar o processo de alfabetização e letramento na educação infantil, além de refletirmos sobre a ludicidade como ferramenta norteadora para o seu desenvolvimento. Olá, meu nome é Fernanda, eu vou falar sobre alfabetização e letramento. A alfabetização e letramento, são conceitos bastante utilizados no dia a dia, mas muitas pessoas ainda não sabem, a importância desses conceitos na educação, E Soares, ele traz para a gente, que a alfabetização nada mais é do que levar à aquisição do alfabeto, Além de ensinar diversas habilidades de ler e escrever, codificando e descodificando os códigos da língua escrita, o mesmo passa por um processo de compreensão e expressão de significado dos códigos escritos, E o Moraes,
né, ele relata que a alfabetização não se dá da noite para o dia, né? Ela nem pela acumulação de informações, né, que a escola ela transmite pronta para os alunos, mas sim um processo no qual se constitui ao longo do período evolutivo, onde os alunos eles precisam se dar conta de dois sistemas alfabéticos, né? Ele vem falar sobre os conceituais e os convencionais, né? Que segundo ele, os conceituais, né, é o sujeito compreender que as letras elas representam sons, né, e como elas são organizadas para criar as representações, né. Já o convencional refere-se à compreensão de que as regras anteriores podem ser modificadas de acordo ali com o social, né. A alfabetização ela não é um processo de memorização, mas sim um processo no qual o indivíduo ele passa a construir um conhecimento conceitual, né, onde precisa compreender o que é escrita, né, e também de que forma essa escrita se representa. E o conceito de alfabetização, vale a gente lembrar que ele nem sempre é o mesmo em toda a sociedade, né? Aí ele traz aquelas perguntas, né? Que idade a criança deve se alfabetizar, né? Que tipo de alfabetização eu uso em determinada sociedade? Essas perguntas elas vão, né, variar de acordo, né, à sociedade, que o aluno, no lugar em que o aluno vive. E diante disso, né, nós podemos observar o quê? Que o letramento é a utilização da escrita e leitura no cotidiano da vida da pessoa, né, da criança, na prática das habilidades onde a mesma possa ajudá-lo de alguma forma. Tipo, ou seja, interpretar, interagir, informar. E o letramento, para Moraes, ele nada mais é do que um conjunto de práticas que denotam a capacidade, né, de utilização de diferentes tipos de materiais escritos, ou seja, o letramento, além da criança ela saber ler e escrever, ela estabelece relações com o contexto social, né, e suas experiências ali do cotidiano. E o que a gente observa, né, que a alfabetização ela deve ir muito mais além do que aprender a codificar e a descodificar o alfabeto. O processo de alfabetização e letramento, ele deve possuir entre si uma ligação, né? Eles são conceitos diferentes, né? Porém estão ali interligados. E Carvalho, ele vem abordar que ao alfabetizar, letrando, é o mesmo que orientar a criança, né? Para que a mesma aprenda a ler e escrever, utilizando nas suas práticas cotidianas, além do professor, né, se obter de um trabalho intencional, sensibilização por meio de atividades que possam gerar, né, a comunicação, como por exemplo, a contação de história, né, bilhetes, correspondências escolares e entre outras atividades para que a criança ela possa ter uma função social. Olá, sou a aluna Patrícia da Silva e vim falar da metodologia. A metodologia do nosso trabalho teve como base a bibliografia de alguns autores no processo da alfabetização e letramento. A pesquisa qualitativa nada mais é do que busca de evidências de dados verbais e visuais. Foram utilizados livro, artigo, monografia, entre outros documentos. Também foi usado como plataforma de pesquisa o Google Acadêmico e Cielo. E como palavra-chave, alfabetização e letramento na educação infantil. Em resultados e discussões, sabemos que a aprendizagem é considerada pela visão de como a criança aprende a técnica. O processo de alfabetização e letramento foi a apresentação da linguagem, onde o foco era a transmissão do conhecimento do professor para as crianças. A educação infantil é considerada uma educação de qualidade, onde o desenvolvimento da criança é permitido por si próprio, através de som e gesto, descobrindo a sua própria imaginação e atenção, etc. Ferreiro descobriu e descreveu uma pedagogia onde o papel de cada um dos envolvidos
mudasse radicalmente no seu dia a dia. Emília Ferreira construiu o conhecimento da leitura e da escrita, onde toda criança tem o avanço e o recuo, até dominar o aprendizado. De acordo com Ferreira, o conhecimento é o resultado da construção do aluno. Podemos ressaltar também que, através de jogos, letras, números, as crianças conseguem aprender a criar o raciocínio e a criatividade da aprendizagem. De acordo com Ernst Ney, o objetivo é considerar a habilidade e desenvolvida dos alunos. O professor traz oportunidade significativa de aprendizagem. Para as crianças, o conhecimento é adquirido por uma técnica particular. Constrói hipóteses que antes mesmo da criança chegar na escola ou creche, ela já traz as suas próprias ideias. Olá, meu nome é Letícia, sou aluna da Univesp. Bom, como vocês podem observar, o nosso TCC é voltado para letramento e alfabetização. Eu vou falar um pouco para vocês sobre as 3 palavras principais que chamou a atenção no nosso TCC, que foi a alfabetização, o letramento e dos jogos lúdicos. Bom, a alfabetização vem a ser a escrita, né? Que é a primeira letras, que é o início de tudo, que vem lá na educação infantil, né? Que nada mais é um modo grosso de aprender de uma forma mais rústica, né? Como se escreve, o som das palavras. Porém, a alfabetização ensina a empregar as palavras. Já o letramento é pegar o aprendizado dessas palavras e usá-las no cotidiano. Por exemplo, saber usar, como utilizar, que horas usar, né? Porque é como se a alfabetização fosse o rústico da escrita e da fala, né? O letramento fosse a parte intelectual de norteamento, né? Que te dá um norte. E depois vem a forma dos jogos lúdicos. O que vem a ser os jogos lúdicos? Os jogos lúdicos é aplicado em sala de aula como brincadeiras, diversão, né? Que interessa as crianças a participar através das brincadeiras que faz a criança a se interessar assim de modo mais espontâneo, né? Por exemplo, crianças que brincam de amarelinha na escola. Isso faz parte também dos jogos lúdicos, né? Que na amarelinha tem a matemática. E a criança tá desempenhando também os numerais, né? De uma forma mais divertida. Sabemos que cada criança tem suas características específicas, suas personalidades diferentes. E aí que entra a forma lúdica, porque não dá para generalizar que as crianças vão mandar bem de primeira na alfabetização, que já inclui a escrita, no letramento. E aí o docente deve primeiro conhecer seus alunos e saber qual atividade lúdica que se encaixa melhor para cada um, e assim montar um cronograma que se adequa a todos os alunos de sua sala. Só assim o uso dessa fonte de conhecimento será eficiente, e isso se torna um resultado muito importante
muito gratificante e até mesmo compartilhado entre os próprios docentes. Compartilhado assim, um ajudando o outro, um buscando inovações, atualizações para contribuir no rendimento do conhecimento da criança, do seu aluno. Meu nome é Vitória, vou falar um pouco sobre resultado e discussões. Podemos observar que é através dos jogos que as crianças conseguem e aprendem a lidar com os seus sentimentos, ansiedade, autonomia, atenção, concentração, raciocínio e criatividade, funções nas quais possibilitam para as crianças maior aprendizagem. Sabemos que o processo de alfabetização e letramento são processos distintos, porém indissociáveis desta forma, para abrangermos os mesmos na educação infantil, podendo trabalhar de uma forma mais prazerosa. Diante disso, podemos relatar que quando uma criança na educação infantil atribui rabiscos ou desenhos representativos, ela já está descobrindo o sistema de representação que mais tarde facilitará na compreensão do sistema de representação de signos, que é a linguagem escrita. Sendo assim, são atividades de operação cognitivas, percussórias e preparatórias para o conceito da escrita como um sistema de representação. Dessa forma, o acesso à alfabetização na educação infantil devem ter como base o letramento, já que a leitura e a escrita são fundamentais na interação e comunicação social, onde a criança possa entender que a alfabetização é uma ferramenta pela qual ela irá se envolver nas práticas sociais de leitura e escrita. Conclusão final. Através dos estudos para a realização do trabalho, podemos perceber que a alfabetização e letramento na educação infantil ainda é um assunto nos quais os professores precisam se aprofundar cada vez mais. O objetivo principal do trabalho foi identificar as principais metodologias existentes no processo de alfabetização e letramento na educação infantil, enfatizando pequenas ações e práticas lúdicas onde o professor deve indicar esse processo. Vimos que antes mesmo da criança entrar na escola, a mesma participa do processo de construção de linguagem oral e escrita, e cabe ao professor continuar essa estimulação de forma lúdica na educação infantil. Pensar que o processo de alfabetização e letramento só pode acontecer no ensino fundamental faz com que preservamos algo inevitável para as crianças. A conclusão deste trabalho resume-se em dedicação. Dedicação que vi ao longo dos anos. Dedico este trabalho a todo o curso de pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, corpo docente e discente a quem fico lisonjeado por dele ter feito parte. Ao meu orientador, Thiago Paoli, que conduziu o trabalho com paciência, dedicação, sempre disponível a compartilhar todo o seu vasto conhecimento. E aos professores, que me forneceram todas as bases necessárias para chegar até aqui, o fim, né? O fim não, o começo vai ser. Agradeço com profunda admiração pelo vosso profissionalismo. Muito obrigado a todos vocês. Conquista e sucesso em nossa nova caminhada.